Nunca imaginei que estaria compartilhando esta história. Meu nome é Ellen Whitfield, e o que estou prestes a contar a vocês mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre a vida, a morte e o que vem depois. Isso não foi um sonho ou uma alucinação. Por 11 minutos, em uma pacífica manhã de domingo em março de 2024, eu estava clinicamente morta. E ainda assim, lembro de cada detalhe daqueles minutos como se tivessem acontecido há poucos momentos. Naquele dia, eu estava a caminho do batismo da minha neta. Eu estava vestida com minhas melhores roupas de domingo, meu coração transbordando de alegria pela ocasião abençoada que estava por vir. As estradas estavam limpas, o sol brilhava e eu tinha meus hinos favoritos tocando suavemente no rádio. Tudo parecia pacífico e perfeitamente normal, até que não estava mais. A última sensação terrena de que me lembro foi ver um caminhão de entrega entrando na minha faixa. Não houve tempo para reagir, nem tempo para gritar. Então, num piscar de olhos, tudo mudou. A transição da vida para a morte não foi nada como eu jamais havia imaginado. Em um momento, eu estava no meu carro e, no outro, me vi flutuando acima do meu corpo. Não era como aquelas histórias em que você ouve sobre pessoas assistindo os médicos trabalhando nelas de cima. Não, o que eu experimentei foi muito mais profundo e infinitamente mais profundo. Não foi assustador por causa de qualquer perigo, foi aterrorizante porque a experiência foi tão esmagadoramente vasta e além da compreensão humana. A primeira coisa que notei foi a completa ausência de dor. Meu corpo terreno estava quebrado abaixo de mim, mas eu me sentia mais vivo do que nunca me senti em meus 68 anos de vida. Enquanto eu lutava para dar sentido a essa nova realidade, uma presença me cercou. Não era apenas luz, embora a luz estivesse lá, mais brilhante do que 1000 sóis, mas de alguma forma não ofuscante. Não era apenas luz, era puro amor, puro conhecimento, pura compreensão. Era algo que ressoava com as partes mais profundas da minha alma, como se alcançasse o âmago do meu ser. E então, lá estava ele. Jesus Cristo, o Senhor da Glória, estava diante de mim. Sua presença era familiar e indescritível, uma visão que ia além de qualquer coisa que eu poderia ter esperado. Seus olhos, profundos como a própria eternidade, continham um amor tão poderoso que se eu ainda estivesse em meu corpo, ele teria me despedaçado. Mas no meu estado, eu poderia suportar, por pouco. Ellen, ele falou meu nome, e naquela única palavra, eu entendi mais sobre mim do que jamais entendi em minha vida. Tenho muito a lhe mostrar sobre o que está por vir. O que se seguiu foi nada menos que extraordinário. Jesus começou a me revelar a natureza de nossos corpos ressuscitados, e o que aprendi foi mais inspirador e sim, mais aterrorizante em sua glória, do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Ele me mostrou como nossos corpos terrestres são como sementes, como Paulo escreveu em Coríntios. Mas eu não apenas ouvi essas palavras, eu as vi se desdobrar de uma forma que as palavras dificilmente podem transmitir. Eu testemunhei a transformação que aguarda os crentes, e foi linda e avassaladora. Esses novos corpos não são simplesmente versões melhoradas de nossas formas terrenas. Eles são algo completamente diferente, mas de alguma forma ainda fundamentalmente nós. Observe cuidadosamente, disse Jesus. E enquanto eu fazia isso, vi diante de mim o que parecia ser um corpo humano comum. Mas então, num piscar de olhos, ele se transformou em algo completamente além da compreensão. Era físico, mas espiritual, material, mas transcendente. A única maneira de descrever isso é dizer que era como assistir a luz pura tomar forma. No entanto, mesmo essa comparação fica aquém. Isto é o que espera aqueles que são meus, explicou Jesus. Sua compreensão atual da realidade física não pode compreender completamente o que preparei para você. Esses corpos serão imperecíveis, poderosos e capazes de experimentar realidades muito além de sua compreensão.
A mente humana não consegue compreender completamente como esses corpos ressuscitados serão capazes de se mover pela matéria sólida tão facilmente quanto nos movemos pelo ar. Eles serão capazes de perceber múltiplas dimensões ao mesmo tempo, se comunicar de maneiras que farão nossas línguas atuais parecerem esboços grosseiros comparados a uma obra-prima. Mas o que realmente me encheu de admiração, o que me aterrorizou da maneira mais inspiradora, foi ver como esses corpos seriam capazes de suportar todo o peso da glória de Deus. Em nosso estado atual, como Moisés descobriu, não podemos contemplar o rosto de Deus e viver. Mas nesses corpos ressuscitados, seremos capazes de permanecer em sua presença plena, conhecê-lo completamente como somos totalmente conhecidos. Jesus me mostrou como esses novos corpos nunca se cansariam, nunca envelheceriam e nunca experimentariam dor ou limitação. Mas não era apenas sobre o que esses corpos não experimentariam, era sobre o que eles poderiam experimentar. A capacidade de alegria, de amor, de adoração, estaria além de qualquer coisa que possamos compreender agora. Seria uma experiência de união divina tão profunda que eclipsaria toda a alegria terrena que já conhecemos. Seus corpos atuais, explicou Jesus, são como copos de papel tentando segurar a vastidão de um oceano. Mas estes, e ele gesticulou em direção aos seres transformados que eu estava testemunhando, estes podem conter a plenitude da glória que pretendo para meus filhos. O que vi a seguir estava além da compreensão. Esses corpos da ressurreição não eram limitados pelas restrições de tempo, espaço ou matéria. Observei com admiração enquanto esses seres viajavam grandes distâncias instantaneamente, não por meios mecânicos, mas pelo que só posso descrever como pura vontade, perfeitamente alinhada com os propósitos eternos de Deus. Esses corpos podiam perceber não apenas as menores partículas subatômicas, mas também os maiores eventos cósmicos simultaneamente. Eles viam o passado, o presente e o futuro como um todo harmonioso, entrelaçados na grande e bela tapeçaria da existência de Deus. O próprio tempo, que tantas vezes lutamos para compreender, não tinha mais poder sobre eles. A maneira como eles vivenciavam a realidade era diferente de tudo o que eu conhecia, um eterno agora, onde cada momento era cheio de significado e propósito. Mas o que mais me impressionou foi o que Jesus revelou em seguida. Ele me mostrou como esses corpos adorariam a Deus de maneiras que nossas formas atuais não conseguem nem começar a compreender. Vi seres cujos louvores existiam em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Sua adoração não era apenas som, não apenas movimento, mas uma expressão completa e holística de todo o seu ser, reverberando por cada átomo da criação. Cada nota, cada gesto, era um reflexo perfeito de seu amor por Deus, tão puro que transcendia nossa compreensão do que a adoração pode ser. É por isso, disse Jesus, que Paulo só conseguiu sugerir essas verdades. A linguagem humana não pode contê-las. Mesmo agora, ao retornar, você terá dificuldade para expressar o que viu. Ele estava certo. Ao relatar essa experiência, sinto o peso dessas limitações. Como as palavras podem fazer justiça ao que testemunhei? Como você explica cores para alguém que nunca as viu? Como você descreve música para alguém que nunca ouviu? É uma tarefa impossível, e ainda assim, devo tentar. Só posso lhe dar fragmentos do que vi, e ainda assim esses fragmentos são mais do que suficientes para mudar tudo. Jesus continuou a me mostrar mais, revelando como esses corpos da ressurreição manteriam nossas identidades individuais enquanto estivessem perfeitamente unificados com todos os crentes. Era como se todos nós fossemos parte de uma sinfonia magnífica, cada um de nós um instrumento distinto, mas tocando em perfeita harmonia, contribuindo para um som tão bonito que trouxe lágrimas aos meus olhos. Vi como se seríamos capazes de compartilhar experiências, memórias e compreensão instantaneamente, sem perder nossas perspectivas únicas. Era uma unidade como nenhuma outra, uma unicidade que transcendia qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Mas ainda havia mais.
Jesus me revelou a profunda conexão entre esses corpos e a nova criação que ele prometeu. Eu vi como esses corpos transformados estariam perfeitamente sintonizados com os novos céus e a nova terra. Eles apreciariam e participariam plenamente de cada aspecto da criação renovada de Deus. O relacionamento entre esses corpos e seu ambiente estava além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Era como se eles fossem distintos e completamente integrados à própria criação, em um equilíbrio perfeito que falava da infinita sabedoria e beleza de Deus. Lembre-se, Jesus me disse, o que você está vendo agora é apenas um vislumbre. Mesmo isso é filtrado por sua capacidade atual de entender. A realidade será muito mais gloriosa do que você pode imaginar. Ele então me mostrou como esses corpos da ressurreição experimentariam relacionamentos de maneiras que não podemos compreender atualmente. A profundidade do amor, compreensão e comunhão entre os crentes seria tão rica, tão completa, que até mesmo nossos laços terrestres mais fortes empalideceriam em comparação. Esses relacionamentos não diminuiriam nossa conexão com Deus, mas, em vez disso, a aumentariam. Cada relacionamento refletiria e magnificaria sua glória de maneiras únicas e belas, criando uma unidade que só aumentaria nossa adoração e alegria. E então, Jesus revelou algo que me levou ao que só posso descrever como lágrimas espirituais, como esses corpos da ressurreição reteriam as memórias de nossas vidas terrenas, mais transformadas e redimidas. Cada dificuldade, cada momento de dor, cada luta seria vista à luz do plano perfeito de Deus. Essas memórias não seriam mais fontes de tristeza ou arrependimento, mas, em vez disso, aumentariam nossa alegria e aprofundariam nossa adoração. Cada momento de sofrimento seria redimido, compreendido de uma forma que só aumentaria nossa gratidão pelo amor eterno de Deus. É por isso, explicou Jesus, que Paulo falou que os sofrimentos presentes não valem a pena comparar com a glória que será revelada. Quando vistos através das lentes da eternidade, até mesmo nossos momentos mais sombrios serão transformados em canções de louvor. As provações que enfrentamos serão apenas uma memória distante, ofuscadas pela beleza avassaladora do reino eterno de Deus. E a alegria, ó, a alegria! A alegria que viera tão intensa, tão completa, que destruiu minha compreensão atual de felicidade. Não era apenas uma emoção passageira, era um estado de ser que permeava todos os aspectos da existência. A alegria que testemunhei era mais do que qualquer coisa que eu já havia conhecido em minha vida terrena. Era pura, eterna e completamente gratificante, uma alegria que irradiava do próprio núcleo desses corpos da ressurreição. E essa alegria não era contida, ela transbordava para o próprio tecido da criação. Mas talvez o aspecto mais inspirador e aterrorizante de todos, e eu quero dizer aterrorizante no sentido de reverência sagrada, era como esses corpos refletiriam e expressariam a glória de Deus. Cada crente ressuscitado refletiria sua glória de uma maneira única, como inúmeras facetas de um diamante perfeito, cada uma captando e refletindo a luz de forma diferente, mas todas parte do mesmo todo magnífico. Isto, disse Jesus, é o que eu quis dizer quando orei para que meus seguidores fossem um, como o Pai e eu somos um. Nestes corpos, vocês experimentarão unidade sem uniformidade, diversidade sem divisão. O Senhor então me mostrou algo tão profundo que me deixou sem palavras, como esses corpos da ressurreição participariam da criatividade de Deus de maneiras que nossas mentes terrenas não conseguem compreender. Não se tratava apenas de apreciar a criação, tratava-se de participar ativamente dela, trazendo novas formas de beleza, criatividade e amor que honravam a Deus e traziam alegria inimaginável a seus filhos. À medida que o fim da minha experiência se aproximava, Jesus compartilhou uma verdade final que continua a trazer lágrimas aos meus olhos sempre que reflito sobre ela. Ele me revelou como nossos corpos ressurretos seriam perfeitamente criados para seu propósito final, trazer glória a Deus. Cada detalhe de seu design, cada função e cada característica estava perfeitamente alinhado com esse propósito divino. No entanto,
cumprir esse propósito nos traria uma alegria e satisfação que transcende qualquer coisa que possamos imaginar atualmente. Lembre-se, disse Jesus, enquanto eu me sentia começando a retornar, o que você viu é apenas um vislumbre. Diga a eles, Margarete, diga a eles que o que espera aqueles que me amam é muito mais maravilhoso e, sim, mais aterrorizante em sua glória, do que qualquer coisa que eles possam imaginar. Então, com um amor tão profundo e avassalador que é difícil colocar em palavras, ele acrescentou, e Margarete, lembre-se, esta não é apenas uma esperança futura. Esta certeza deve transformar como meus filhos vivem agora. Antes que eu percebesse, eu estava de volta ao meu corpo terreno, cercado por equipamentos médicos e rostos cheios de preocupação. Os médicos mais tarde me informaram que eu estava clinicamente morto há 11 minutos. Eles chamaram minha recuperação de milagrosa, e mal sabiam o quão verdadeiro isso era. Desde aquele dia, nunca mais consegui ver nossos corpos atuais da mesma forma. Não me entenda mal, esses corpos são feitos de forma maravilhosa e assustadora, como Davi escreveu nos Salmos. Mas eles são apenas uma tênue sombra do que está por vir. Quando Paulo escreveu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam, ele não estava exagerando. Na verdade, ele estava subestimando. Estou compartilhando esta história não para focar na experiência em si, mas para lhe dar esperança e lembrá-lo do futuro glorioso que aguarda aqueles que confiam em Cristo. O que vi sobre nossos corpos ressuscitados foi realmente inspirador, não de uma forma aterrorizante, mas da forma como encontrar algo tão magnífico e santo naturalmente nos sobrecarrega com sua glória. Os corpos que nos aguardam são mais gloriosos do que podemos compreender. Eles serão perfeitamente adequados para a vida na presença direta de Deus, capazes de experimentar e expressar sua glória de maneiras que destruiriam completamente nossas formas atuais. Eles serão físicos e espirituais, materiais e transcendentes, pessoais e ainda assim perfeitamente unificados com todos os crentes. Isso não é uma obra de ficção científica ou fantasia. Esta é a realidade prometida para todos os que estão em Cristo. Como Paulo escreveu, todos seremos transformados, e essa mudança será muito mais dramática, muito mais gloriosa e, sim, mais inspiradora em sua magnificência do que qualquer coisa que possamos começar a imaginar. Compartilho este testemunho. Não para chamar a atenção para mim, mas para lembrá-lo da incrível esperança que temos em Cristo. Nossos corpos atuais são criações maravilhosas, mas são apenas uma tênue sombra do que está por vir. Os corpos de ressurreição que Deus preparou para seus filhos estão além de qualquer coisa que possamos compreender ou descrever atualmente. Deixe que esta verdade transforme a maneira como você vive hoje. Que isso encha de esperança diante do sofrimento, de coragem diante da morte e de alegria diante dos desafios da vida. Pois o que nos espera não é apenas uma versão melhorada do que sabemos agora. É algo tão magnífico, tão glorioso, que transcende completamente nossa compreensão atual. Ao encerrar este testemunho, quero enfatizar que, embora o que vi tenha sido realmente assustador em sua glória, também foi preenchido com mais alegria, amor e esperança do que eu jamais poderia expressar. Nossos corpos ressurretos serão perfeitamente projetados para seu propósito final, trazer glória a Deus e experimentar a plenitude de sua presença para sempre. Esta é a esperança que me sustenta agora. Este é o futuro que aguarda todos os que estão em Cristo. E embora as palavras não consigam capturar completamente o que testemunhei, oro para que este testemunho fortaleça sua fé e o encha de expectativa pelo que Deus preparou para aqueles que o amam. Da próxima vez que ouvir alguém falar do céu ou da ressurreição, lembre-se, o que nos espera é muito mais maravilhoso e, sim, mais aterrorizante em sua glória do que qualquer coisa que possamos imaginar. Mas não é um terror que nos faz querer fugir, é um terror que nos faz cair de joelhos em adoração, sabendo que tal glória guarda aqueles que estão em Cristo. Este é o nosso futuro. Esta é a nossa esperança. E é mais real,
mais certo e mais glorioso do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer.